Mateus capítulo 6, versículo 5 a seguir. Quero falar com vocês sobre a oração modelo a respeito de um plano de oração. Mateus 6, versículo 5. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, aqui está a tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, tua palavra é a verdade. Queremos ouvir a tua palavra, não queremos apenas obter informação, esse não é o propósito, meu Deus. Queremos ouvir, aprender da tua palavra e praticar, obedecer a tua palavra. Por isso eu te peço, Pai, frutifique em nosso coração, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Poder sentar? Queridos irmãos, Mateus, capítulo 5, 6 e 7, é uma coletânea de sermões pregado por Jesus. Essa coletânea de sermões é intitulado o Sermão do Monte. E aqui há uma indicação clara sobre o que Deus espera de nós no que diz respeito à nossa vida. O que Deus espera de você, de mim, no que diz respeito ao seu comportamento, à sua conduta, como você deve proceder na vida. Mateus 5, 6 e 7 tem resposta para essas perguntas. Então, na abertura da coletânea desses sermões, chamado de Sermão do Monte, Jesus, por exemplo, fala sobre uma vida feliz. São as bem-aventuranças. Como viver uma verdadeira alegria, felicidade, de acordo com Jesus. Porque o mundo tem um tipo de alegria, uma alegria passageira, momentânea. Às vezes dura alguns minutos, uma noitada, uma balada, mas no outro dia é um vazio enorme na alma, porque não encontrou-se com o seu Senhor e seu Salvador para preencher esse vazio. Então, no primeiro sermão, Jesus já deixa claro como obter uma verdadeira felicidade, verdadeira alegria, segundo Jesus. É o sermão das bem-aventuranças. Na sequência, então, Jesus começa a dizer sobre o que é ser o sal e a luz do mundo. E ele vai então falando sobre tantos assuntos. Ainda no capítulo 5, Jesus ensina sobre respeitar as leis, sobre a ira, sobre o adultério, o divórcio,
os juramentos, a vingança, todos esses ensinamentos estão no sermão, ainda no capítulo 5, ele conclui falando sobre o amor aos inimigos. No capítulo 6, que foi o trecho do sermão que nós lemos aqui, nós lemos a partir do capítulo 5, antes de ensinar a respeito das orações, Jesus ainda ensina a respeito das esmolas, como nós podemos ajudar quem não tem muito, quem não tem condição, mas nós podemos contribuir sem ser vaidoso, sem fazer disso um espetáculo. E nesse mesmo caminho de você dar esmola, de você ajudar uma pessoa que tem necessidade, sem fazer disso uma vaidade pessoal para você, para mostrar que você está ajudando, nesse mesmo caminho é que Jesus fala sobre a oração. A oração é para seguir esse mesmo princípio. A oração é algo que não é para você se exibir, se mostrar que é espiritual, mostrar que ora mais do que os outros, mostrar que ora melhor do que os outros. A oração não é para isso. Deus espera que você tenha uma vida de oração. Tenha certeza disso. Deus espera isso de você. Deus quer isso como um modelo para a sua vida. Alguém que ora. Mas ora sem espetáculo, ora sem nenhuma demonstração de algo que você precisa demonstrar sobre a sua espiritualidade, não. Inclusive, Deus quer que isso seja bem reservado, que isso fique entre você e Ele. É por isso que Jesus começa dizendo, quando Ele vai ensinar sobre a oração, Ele começa dizendo, e quando orarem? Veja, é o que Deus espera de você. Quando você for orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, somente para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Os outros já olharam e disseram, olha, aquela pessoa gosta de orar, hein? Ele já recebeu a recompensa. Se fosse no secreto com Deus, ele receberia a recompensa de Deus. Mas como ele gosta de orar para todo mundo ver, e só ora para que os outros vejam, então ele recebeu a recompensa dos homens. Porque os homens já olharam e falaram, olha, parabéns, aplauso para você. Você é uma pessoa de oração. Mas ele só orou para os outros verem, não para Deus. Se ele tivesse feito isso secretamente, então Deus iria dizer, somente Deus iria dizer, meu filho gosta de orar. Meu filho gosta de falar comigo, ele gasta tempo falando comigo secretamente. Observe aqui, meus irmãos, Jesus não está dizendo que não existe oração pública. Não, Jesus não está repreendendo a oração pública. Jesus está repreendendo a hipocrisia, porque o próprio Jesus orou publicamente. Existem dois tipos de oração, a oração pública e a oração secreta. A oração pública, nós oramos aqui no início do culto, nós oramos aqui antes da palavra, e essa é uma oração pública, e todo mundo ouviu essa oração. A oração pública pode ser, por exemplo, em uma mesa. Hoje, por exemplo, antes de almoçar, nós oramos. E todo mundo ouviu a oração. É a oração pública, é essa. Todo mundo está ouvindo aquilo que você está orando. Só que a maioria da oração do povo de Deus não pode ser pública, irmãos. A maioria da oração do povo de Deus tem que ser secreta. É você e Deus.
por que Jesus fala sobre hipócritas? Quem era hipócritas naquela época? Hoje, nós chamamos os hipócritas de ator e atriz. Isso era hipócrita naquela época. É claro que não era televisivo, não existia naquela época. Mas naquela época existiam os hipócritas bem famosos, como hoje tem muitos atores e atrizes famosos em filmes, em séries. Naquela época, era o teatro grego que era famoso. O teatro grego. E o teatro grego era um teatro de máscara. E o ator que estava encenando no teatro de máscara é que era o hipócrita. Era uma pessoa famosa na época. Ele saía na rua, provavelmente, assina aqui, eu sou seu fã. O hipócrita, ele tinha fãs, porque era o ator, era uma atriz, era uma pessoa que estava no palco encenando, fazendo teatro com as máscaras, era muito famoso naquela época. Então Jesus está dizendo, olha, não seja um ator, não seja uma atriz, não fica encenando algo, usando uma máscara, para tentar mostrar para todo mundo, e para tentar ter fama com todo mundo. Não seja um hipócrita. Porque aí você vai receber o aplauso, depois que você terminar a sua encenação, você vai receber os aplausos. E aí a recompensa já veio, e ela veio dos homens. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não tem isso para você. Irmãos, não queira o aplauso dos homens, porque o aplauso dos homens também é uma sensação de glória por minutos, rodeado de falsidade. Deixa o céu aplaudir você e dizer, olha como o meu filho é dedicado à oração. Olha como o meu filho, a minha filha, se dedica a ter conversas profundas comigo, só eu e ele e ela. Depois Jesus ainda disse, antes de dar o plano de oração, Jesus ainda disse, não seja como hipócritas. E no versículo 6 ele diz, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E aqui, irmãos, já deixou bem claro que a oração do Pai Nosso não é para ficar repetindo. Antes de falar a oração do Pai Nosso, Jesus já fez questão logo de esclarecer, porque olha, eu vou ensinar esse povo a orar e eles vão ficar repetindo. Então, antes de eu ensinar eles a orar, eu já vou deixar claro, não é para ficar repetindo. Jesus já deixou isso claro aqui, olha. Não fique repetindo uma oração. Orar não é uma ladainha, não é você ficar falando a mesma coisa, não. Orar é uma conversa aberta com Deus. Você precisa falar abertamente com Deus, conversando com o seu Pai. Oração é isso. Porque Jesus sabia que muitas pessoas tinham ladainhas, repetições. E ele apresentou a proposta e diz, eu tenho um plano de oração para vocês. E ele sabia que se ele apresentasse esse plano, sem dizer antes que não era para ficar repetindo, as pessoas iriam ficar repetindo. Aí ele falou, não fique repetindo, só que as pessoas até hoje ficam repetindo. Não dá para entender, né?
Mesmo que Jesus falou, não é para ficar repetindo. Tem gente que fica, vamos orar 10 Pai Nosso? Inclusive na penitência, né? A penitência é isso também, né? Então, eu cometi tal pecado. Qual que é a minha penitência? Ore 10 Pai Nosso e 20. Como se Deus quisesse isso. E Deus falou logo, falou, eu não quero isso. Eu não quero isso. Conversa comigo. Eu estou aqui, conversa comigo. Abra o seu coração. Fale comigo o que você está sentindo. Reporte-se a mim. Eu estou te ouvindo. Não quero que você fique repetindo a mesma coisa. Eu quero ter uma conversa com você. E oração, irmãos, não é monólogo. Oração é diálogo. Então não é só você falar. Você tem que ouvir também Deus falando. E a partir daquilo que você ouviu Deus falando, fale com Deus. Então quando você vier aqui ao culto e ouvir Deus falando com você, você fale com Deus e diz, Deus, o Senhor falou comigo esta palavra. E eu quero viver isso, porque o Senhor falou ao meu coração e eu ouvi a tua voz. E começa a dialogar e conversar com Deus sobre aquilo que Ele falou com você. Orar é isso. E amanhã, você vai ler a Bíblia amanhã. Não vai? Você vai ler a Bíblia amanhã e você vai dizer, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Senhor, olha o que o Senhor acabou de dizer. Eu quero viver essa palavra. Aí você começa a falar com Deus, porque Ele falou com você. Você leu a Bíblia. Isso é oração, sabe, irmãos? A oração é para colocar em harmonia o que Deus disse, o que Deus planejou no céu. E a oração coloca em harmonia para você viver aqui na terra. Isso é a oração. É você ajustando a sua vida, não com a sua vontade, mas com a vontade de Deus. Então, quando você ora, você está dizendo, Deus, Deus, qual é o teu plano? Deus, Deus, qual é a tua vontade? Deus, Deus, o que o Senhor tem falado? Eu quero viver a tua vontade. E você vai ajustando o que Deus disse, o que Deus planejou, a vontade de Deus, o que Ele elaborou. E você vai vivendo a vontade de Deus. A oração ajusta isso. A oração tem esse poder para ajustar o que Deus planejou no céu e você pode viver aqui na terra. Não há caminho melhor, irmão. Não há. Às vezes nós pensamos que há. Às vezes nós pensamos, eu tenho um plano. Se você tem um plano e Deus tem outro, o aconselhável é segue o plano de Deus. Porque o que Deus planejou, a vontade dele é perfeita. E é por isso que nós temos que gastar tempo orando, falando com Deus, conversando com Deus, para ajustar isso, para que nós possamos compreender melhor qual que é a sua vontade. E veja que a oração modelo, ela começa dizendo exatamente isso. Pai nosso, que estás no céu, e santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Essa primeira conexão do plano de oração apresentado por Jesus. O Pai Nosso, porque quando nós oramos, irmãos, tudo começa com uma relação incrivelmente íntima que temos com Deus. Nós não estamos falando de algo estranho. Nós não estamos falando de alguém que nós estamos iniciando a amizade. Porque tem aquilo, quando você não conhece muito bem a pessoa, você não tem muito o que conversar. Quando você não tem intimidade,
tem limite às vezes. Então até o nome da pessoa, às vezes a pessoa até é chamada carinhosamente por algum apelido, mas você chama pelo nome, porque não conhece muito bem aquela pessoa. E Jesus, ao mostrar o plano de oração, Jesus diz: olha, você pode chegar até Deus, chegue em oração, e pode chegar com intimidade, pode chegar com esta proximidade de família, você pode criar essa conexão com o Deus, e você pode identificar logo em suas orações e dizer: Pai nosso que estás nos céus. O que estás no céu é o que envolve no plano de oração o louvor, a gratidão e o reconhecimento de que há um soberano Senhor acima de tudo. Ele está no céu, é o Senhor soberano, e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então a irmã Roseli, quando ela iniciou a oração aqui, ela iniciou orando dizendo: Paizinho querido, tenha intimidade com o seu pai. Foi exatamente isso que Jesus ensinou. Tenha intimidade com o seu pai. Louve. A oração, irmãos, deve ser uma atitude de louvor e de reconhecimento de quem Deus é. A oração deve ser uma atitude da soberania desse Deus, porque nós estamos orando a um Deus soberano, ao soberano Senhor de todo o universo. Não há nada que se compara ao nosso Deus. O santificado seja o teu nome ainda continua reconhecendo e louvando a esse Deus, mas há algo significante aqui que representa o caráter de Deus. Você serve a um Deus que tem um caráter santo. Santificado seja o teu nome. Tem a ver com aquilo que é atribuído aos atributos de Deus. Santificar, ou seja, aquele que é santo. Como consequência, nós que temos também o seu nome, também precisamos nos santificar. Então, ao mesmo tempo que é um reconhecimento de louvor a um Deus que é santo, que tem um caráter santo, nós também estamos reconhecendo que nós precisamos desta santidade de Deus. E venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é a consagração. Estas frases, elas representam uma entrega total ao senhorio de Deus. Todas as coisas, todas as esferas da nossa vida, nós entendemos que há um propósito em cada dimensão de cada coisa que nós estamos envolvidos aqui nesta terra. Então não há nada que você pode tirar ou ausentar Deus da sua vida, não há. Seu trabalho, escola, família, ministério, aqui tem a totalidade do reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Irmãos, o reino de Deus, ele não é um reino geográfico. O reino dos homens, a gente sabe aonde começa e aonde termina. O reino dos homens é assim. Então até aqui, até essa linha aqui, ó, é Brasil. Daqui para frente é Argentina. Daqui para frente é Paraguai. Nós sabemos o limite do reino dos homens. O reino dos homens é geográfico. O reino dos homens tem disputa de poder.
disputa de espaço. Então, quando alguém sai do espaço geográfico que ele nasceu e vai até outro espaço geográfico, tem uma burocracia para ele chegar em outro país, porque lá já é outro reino. Então, dependendo de onde você tem que ter documentação de quantos dias que você vai ficar, por que você está indo naquele país. O reino dos homens é assim. O reino de Deus não. O reino de Deus, ele não tem essas barreiras. Por isso que ele envolve tudo o que diz respeito à nossa vida. E por isso que na oração padrão, no plano de oração que Jesus apresenta aos seus discípulos, Jesus fala: olha, vocês precisam entender que vocês estão em um reino espiritual. E vocês precisam buscar esse reino e a vontade do rei desse reino, da qual vocês fazem parte. E isso está bem claro aqui no venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Aí vem a intercessão, seguida de confissão. A intercessão, no plano de Jesus apresentado a nós, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o reconhecimento da nossa dependência de Deus. É o reconhecimento de que nós temos necessidades diariamente e elas são supridas pelo Senhor. E isso literalmente é intercessão. Interceder é quando você reconhece que dependemos de Deus. E aí você começa a interceder por uma causa, por uma situação, por uma pessoa, porque você está reconhecendo isso, que nós precisamos tanto de Deus, dependemos tanto de Deus. E esse trecho do plano de oração de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é uma intercessão desse reconhecimento da necessidade diária que nós temos de Deus. E a confissão é perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E confissão é algo que precisa estar todos os dias nas nossas orações também, irmãos. Porque quando nós confessamos, nós estamos mantendo as nossas contas em dias com Deus. E nós estamos andando em humildade. E a Bíblia já diz isso, né? Que o que agrada a Deus é um coração quebrantado. E nós precisamos tanto de Deus. E nós temos que aprender todos os dias a orar, confessando os nossos pecados, para, de fato, estar em dias com Deus. Ou seja, Senhor, eu me arrependo, eu preciso de Ti, eu sou um pecador, Senhor, eu dependo de Ti para ser perdoado. E se alguém tem pecado também contra mim, eu também vou perdoar. E aqui tem um princípio que muitas pessoas ignoram. Tem muita gente que diz assim: olha, eu não perdoo ninguém, quem perdoa é Deus. Eu não tenho que perdoar ninguém. Isso ela está querendo dizer que ela não tem intenção de perdoar. Na maioria das vezes não é nem ela dizendo que ela não pode perdoar,
A maioria das vezes ela dizendo que ela não tem intenção de perdoar. Se Deus perdoar, que seja perdoada por Deus, por mim não vai ser. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você pode perdoar sim. Não é só Deus que perdoa, não. Você pode e deve perdoar sim. Aí você tem que escolher. Ou ficar a vida inteira com o coração amargurado, com um monte de raiz de amargura com uma pessoa. Esta é uma opção. Ou você decidir perdoar. Você tem os dois caminhos que você pode seguir, porque Deus está dizendo, eu te perdoo, mas você também tem que perdoar. Deus está dizendo exatamente isso. O perdão, meus irmãos, é uma decisão. Biblicamente falando, o perdão não é um sentimento. Não é um sentimento. Quando a Bíblia fala sobre perdão, ela deixa bem claro, dizendo assim, olha, você tem que perdoar. Veja que ela não diz em nenhum momento, a Bíblia vai dizer, se você sentir, perdoa. Não, o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Ah, mas eu não estou sentindo ainda em perdoar. Mas eu vou perdoar. Eu estou decidido a perdoar. Deus, eu estou decidido a perdoar. Eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar. Eu não estou gostando disso que eu tenho de perdoar. Eu até estou achando ruim isso que eu vou ter que perdoar. Mas eu estou decidido, eu quero perdoar. Me ajuda nisso, Senhor. E Deus vai dizer, é claro que eu te ajudo, meu filho. Porque se fosse um sentimento, você estava frito. Já pensou Deus tratando eu desse jeito? Já pensou Deus tratando você desse jeito? Deixa eu ver aqui. Não estou sentindo de perdoar, não. Não vou te perdoar, não. Já pensou Deus falando isso com você? Deus falando isso comigo? Ah, quando eu sentir, eu te perdoo. Não. Deus está dizendo, os teus pecados estão perdoados. Eu te amo. Eu te amo, os teus pecados estão perdoados. E eu espero que você aceite o meu perdão, porque assim você vai também perdoar as outras pessoas. E tem gente que fica anos com uma coisa no coração, anos e anos com uma coisa no coração, e fica amargura, aquela amargura. E Deus falando, solta isso, meu filho, larga disso, meu filho, abandona isso, meu filho. Eu quero tirar esse peso do seu coração, perdoa, decide perdoar. E tem gente que fica anos e anos. O perdão é uma decisão, meu irmão. Você tem que decidir perdoar e olhar para alguém que te fez algum mal, alguém que te prejudicou, alguém que falou de você, alguém que te magoou, e dizer para Deus, Deus, eu estou decidido, eu perdoo essa pessoa. O perdão é uma decisão, não é sentimento. Por isso que o perdão é uma confissão. A oração de confissão, ela começa dizendo isso, Pai, eu sou pecador, é confissão. Você viu por que essa não pode ser uma oração pública? Você viu que porque essa não pode ser, a oração não pode, um crente não pode ficar só orando publicamente, só quando vem na igreja? Porque como ele vai confessar, e ele é uma oração pública, uma confissão, aí todo mundo vai ficar sabendo. Não, Deus não quer isso, Deus quer que você vá no secreto e fale com Ele, confesse a Deus que você é um pecador, reconheça isso, que você precisa da graça, e reconheça isso de preferência todos os dias. Todos os dias. Quando você acordar amanhã, primeira coisa que você fizer, você faça uma oração e confesse, Deus, eu não sou nada sem Ti, o Senhor me ajuda nesse dia, o Senhor me abençoa nesse dia, porque eu sou um pecador falho e eu preciso da sua graça. O Senhor ser misericordioso comigo nesse dia. Todo dia, todo dia.
Fale com Deus, confessando quem você é, reconhecendo as suas falhas. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, perdoa. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É a confissão. Então, depois de fazer uma intercessão, pedindo que o pão nosso seja suprido, ele fez uma confissão. E na sequência há uma batalha espiritual. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Entenda o seguinte, meu irmão. Por isso que é importante ter um plano de oração. Um plano que tenha intimidade, Pai Nosso. Um plano de gratidão, de oração que envolva gratidão, louvor, que estás no céu, que reconheça que Ele é santo, que Ele é poderoso. Um plano de oração que envolva consagração. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Um plano de oração que envolva intercessão, que envolva confissão. Porque há uma batalha que está sendo travada todos os dias. Todos os dias. E a nossa luta não é contra carne ou sangue. Não é. A nossa luta é contra principados e dominadores deste mundo tenebroso. Há uma luta contra os desejos humanos. Há uma luta contra o mundo. Esse sistema pecaminoso que quer nos afetar, que quer nos atingir. Há uma luta diária sendo travada contra o diabo, que tenta nos acusar todos os dias perante Deus. Mas nós, em Cristo, podemos vencer. Essa luta, essa batalha que está sendo travada, ela se vence exatamente com um plano de oração. Você tem que viver esse plano todos os dias. O plano de oração que Jesus mostrou o que espera de você. Todos os dias na intimidade com o Pai. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É essa batalha. Essa batalha que é travada todos os dias. Todos os dias. Essa batalha está acontecendo. Para tentar nos afastar de Deus. Para tentar nos levar para longe da vontade de Deus. Para desanimar você na sua fé, no seu amor a Deus, na sua dedicação a Deus. E essa batalha ela está acontecendo todos os dias. E ela vai minando a sua fé, ela vai minando a sua fé, ela vai tentando entrar na sua mente, no seu coração. E esta batalha está bem apresentada em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vivemos. Ela sempre se apresenta com os desejos da carne, tentando fazer com que nós desejamos mais as coisas deste mundo do que Deus, tentando fazer com que nós corramos atrás mais das coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Essa batalha está aí, ela está sendo travada todos os dias, tentando fazer com que você corra atrás daquilo que te interessa e não faça nada do que interessa a Deus. Essa é a batalha espiritual. Tentando roubar a sua mente, para que você fique tão focado nas coisas desse mundo. Tão focado nas coisas desse mundo. Sabe, irmãos, e tem muitas coisas que estão tentando distrair os cristãos, distrair a fé do povo de Deus. Muita coisa acontecendo para ser uma distração, para que a gente fique perdido pelo caminho.
Os mais novos aqui não vão saber o que é isso, né? Mas antes, o pai falava, né? Com o filho, vai lá no armazém e traz lá 1 quilo de feijão, 1 de farinha e 1 quilo de açúcar. Toma aqui o dinheiro. Aí no meu caso, né, pegava o dinheiro, 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar. Passava o meu amigo de bicicleta, ô, e aí, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão. Já esqueceu a lista. Tem que voltar lá. Aí de tanto esquecer, meu pai já não falava mais, escrevia no papel. Agora, perdia o papel também. Aí Deus falou assim, olha, eu vou dar escrito para você o que você tem que fazer. Eu vou dar por escrito o que você tem que fazer. Vou dar por escrito, toma aqui. Aí vem as distrações. Daqui a pouco você nem lembra que tem uma Bíblia a mais. Lá em casa tem Bíblia? Você nem lembra que tem mais Bíblia. Porque as coisas foram tão distraindo. E nós começamos a correr atrás das nossos desejos, das nossas realizações. E esquecemos que Deus, Ele tem algo para fazer nesta terra. E é através da sua vida. Ele tem um plano. Ele tem uma obra para realizar. Esta é a batalha, meu irmão. A batalha espiritual só vence com oração, com leitura da palavra, com jejum, com consagração. E Deus vai dar vitória para você em outras coisas que você está fazendo. Fique tranquilo, Deus vai dar vitória para você no seu trabalho, na sua profissão, na sua escola, na sua faculdade, naquilo que você está tentando também adquirir. Deus vai dar sucesso para você também nisso. Mas por quê? Porque você busca primeiro o reino de Deus. É Deus primeiro, irmão. É Deus primeiro. Não coloca Deus em segundo. Não coloca as suas coisas que você está buscando em primeiro. Coloque Deus em primeiro, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esta é a batalha, irmão. A batalha que é travada todos os dias. Nós travamos essa batalha. A batalha de não esquecer que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. De não deixar Deus em segundo plano. Esta é a batalha espiritual. De deixar Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Você precisa trazer Deus para tudo, irmão. Não ignore isso, não ignore isso. Se você tem uma decisão para tomar amanhã, traga Deus. Deus, eu tenho algo para tomar. Eu tenho que fazer algo, Deus. Me ajuda aqui, Senhor. Eu tenho que tomar essa decisão. Se você tem algo para fazer, não amanhã, mas semana que vem ou no ano que vem, traga Deus, traga. Vá buscar a presença de Deus. Senhor, mostre para nós a tua vontade a respeito disso. É assim que se vence a batalha. As batalhas são vencidas assim. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O diabo é astuto. Ele tenta prejudicar o povo de Deus. Mas Cristo já venceu. E ele é derrotado. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Também é um louvor. Nós começamos no plano de oração com o Pai querido, com o louvor de intimidade, o reconhecimento de quem Ele é, falando sobre o caráter desse Deus, e nós encerramos da mesma forma, porque somente a Ele toda a glória.
Nós não queremos glória. Nós não buscamos glória. Porque nós sabemos quem é o dono dela. A Deus toda a glória, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reconheça a eternidade de Deus, aquele que não tem início, nem meio, nem fim, aquele que é glorioso em todos os seus atos. Reconheça isso, que esse reino não pode ser tomado por ninguém, porque teu é o reino. Veja o que está acontecendo lá, entre Rússia e Ucrânia. Um reino querendo tomar o outro. Meu irmão, no reino de Deus isso não tem nenhuma chance de acontecer. Ninguém pode derrubar o rei desse trono. Ninguém. Porque teu é o reino para sempre. Ninguém pode destronar Jesus. E isso tem que ser uma realidade na sua vida. O rei do seu coração. O rei da sua vida. Quem governa a sua vida. O poder dos homens é frágil, é passageiro. O poder dos homens é assim. Mas o poder de Deus não. Aqui é a verdadeira autoridade e poder é Jesus. Eu gostaria de concluir aqui dizendo o seguinte para vocês, irmãos. O princípio bíblico, quando fala sobre um plano de oração, eu tenho que ter um plano de oração. E Jesus deu o modelo. Jesus já mostrou como que esse plano tem que funcionar na sua vida. Aqui com a oração modelo do Pai Nosso. Eu quero que fique bem claro isso para você. O que você faz em secreto é mais importante do que aquilo que você faz em público. É isso que Deus espera de você quando diz respeito ao seu ministério e à oração. O que você faz em secreto, escondido, o que você faz escondido é mais importante para Deus do que você faz perante todo mundo. Ministério é isso. Plano de oração é isso. Vida com Deus é isso. Um ministro tem a oportunidade para pregar. E ele vai ter 1 hora para pregar. Espera-se que ele tenha gastado muito mais tempo secretamente para subir em um púlpito para pregar 1 hora. Que ele tenha feito muita coisa escondida no que diz respeito à oração, à leitura da Bíblia, muitas horas, muitas horas e horas, orando e lendo a Bíblia para publicar uma mensagem de 1 hora. Alguém pode olhar e dizer, olha lá no púlpito, né? Que bênção! Mas não sabe as horas e horas escondidas de oração, de preparo. Por quê? Para Deus. É mais importante o que você faz em secreto do que você faz em público. Então, eu sou pastor, o pastor Clésio aqui com certeza tem a mesma consciência. Ele sabe, irmão, nós como pastores sabemos, que uma igreja só é mantida de pé porque tem muitos joelhos dobrados. E ninguém vê. Porque os joelhos dobrados não sobem aqui no púlpito. Ninguém vê. Mas tem muito joelho dobrado e orando, intercedendo e clamando. E Deus abençoa o pastor, Deus abençoa o ministério de louvor, Deus abençoa o ministério de dança, Deus abençoa o ministério de mulheres, Deus abençoa o ministério de homens, Deus salva vidas. Orando, secreto, escondido.
não foi publicado. Então alguém pode até dizer assim: aquele irmão lá não faz nada na igreja, né, pastor? E o pastor, meu filho, você não sabe. Aquilo ali é um intercessor. Aquela pessoa gasta tantas horas orando, ele faz muito no reino. Ministério não é só subir aqui no púlpito não, viu, irmão? Não ache isso. Deus quer você secretamente. Deus quer você escondido. Deus quer você escondido. Entre no seu quarto e feche a porta. Porque é hora de falar com Deus. Deus, Ele gosta de você assim. É assim que Deus te ama. Deus te ama assim, escondido, no secreto. Você e Ele, com intimidade, orando. Orando. Então, não fique preocupado, porque às vezes nós temos essa preocupação. Será que alguém está me vendo? Será que alguém está vendo o meu ministério? Deus está. Deus está. Deus está vendo você. E é isso que Ele espera. Quando diz respeito à oração, Jesus ensinou. Foi Jesus quem ensinou. Tenha um plano. Tenha um plano. Gaste tempo falando da beleza de Deus. Quando você começar a orar, gaste uns minutos falando da beleza de Deus, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bondoso, o quanto você o adora, o quanto você o ama. Gaste tempo. Talvez dedique orações no seu dia só para glorificar a Deus. Pode gastar tempo dizendo, Deus, o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, o quanto o Senhor é Deus na minha vida, o quanto tu és bondoso. Pode gastar tempo com intimidade, glorificando, exaltando, dando toda a glória para Ele. Você pode reconhecer todos os atributos e tudo que Ele é. Ore assim, ore assim. Tem gente que diz que não sabe muito falar com Deus, mas no plano que Jesus apresentou, é importante que você gaste tempo falando desse Deus, o quanto Ele é Deus na sua vida. Agradeça, peça. Tem gente que fala: nós temos muito mais do que agradecer, do que pedir. Mas nós somos filhos, irmãos, e filho pede. Filho pede. Se tem uma criatura que pede, é filho. Bom, o pai vai dar tudo? Não. Pai não dá tudo. Pai não é para dar tudo. Pai é para ouvir o pedido e dizer: isso aqui não vai ser bom, não vou te dar. Isso aqui não é o momento, depois eu te dou. Isso aqui eu vou te dar agora. Pai faz isso. Então pode pedir. Pode pedir, você é filho. Pede ao Pai. Gaste tempo pedindo, intercedendo por causas que você está buscando ou por outros. Coloque-se no lugar de outros. Reconheça a grandeza desse Deus, que só Ele pode perdoar, e que Ele te dê força, meu irmão. Que esse Deus te dê força para você perdoar também, porque vai ser um fardo enorme tirado das suas costas quando você decidir perdoar. E que esse soberano Deus governe a sua vida, porque do trono que Ele ocupa, ninguém pode tirá-lo. O reino é para sempre. Peço que você fique em pé. Peço que você fique em pé. Eu gostaria de orar por você. Se você quiser que eu ore por você, vem aqui na frente. Eu vou colocar a minha mão e orar por você nesse momento. Deus sabe o que você está pedindo. Deus sabe o que você está buscando.
Deus sabe talvez algo que foi falado aqui. Você, olha, eu quero viver essa palavra. Se você quiser, você pode vir aqui que eu vou orar por você. Amém?